Esse é mais um episódio do Podcast Muretas. Eu sou o Thiago e estamos aqui para falar sobre preocupações nos edifícios, segurança, portaria, controle de despesas. Temos aqui conosco Antonino Cubo Júnior, da Lelo Condomínio. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, gente. João Mendes, gerente de lançamentos da Família Imóveis. Prazer estar aí com vocês. E o Rogério Gouveia, da Antec. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Gente, muito obrigado pela presença. Estávamos falando aqui nos bastidores que segurança não é só a questão ali do prédio estar num bairro seguro. Estamos falando sobre as condições dos condomínios, a responsabilidade do síndico, e vamos discorrer aqui no papo de hoje, falando aí das implicações, o que cada um desses profissionais que estão aqui conosco tem a dizer, o que é relevante, o que é sério, o que é imprescindível. João, queria trazer as suas observações que fizemos aqui antes de iniciar a gravação, dessas questões que você mesmo levantou, né? Que a segurança não é só estar num bairro ok, não é só a visão de segurança da porta para fora, e sim os diferenciais da porta para dentro que a Família Imóveis tanto valoriza para atender os seus clientes. De fato, a gente conversava aqui nos bastidores a respeito disso. A maioria trata a segurança como algo pessoal. É a portaria, é o entrar seguro, é o chegar seguro, ter, de certa forma, uma segurança em entrada e saída de veículos e tal. E a gente discorria aqui que, na realidade, a segurança é muito mais ampla, tem muito mais variáveis para a gente avaliar, além dessa segurança pessoal que é a patrimonial, né? Eu não sei exatamente os percentuais, mas assim, muitos prédios, a grande maioria, não tem um EVCB estabelecido, por exemplo, não tem uma autorização do Corpo de Bombeiros, não tem uma inspeção pautada dentro do condomínio, de saber qual é a estrutura, de como está essa estrutura. A gente teve quedas de marquises aí, como o Rogério lembrou, a gente já tem incêndios, enfim. A segurança do patrimônio também importa nessa hora, né? Na hora de comprar, na hora de estabelecer o valor de um determinado empreendimento. Então, acho que isso é importante também da gente discorrer aí nessa pauta. Muitos síndicos nem colocam isso em previsão orçamentária. Exato. Entende que o cara coloca... Muitas vezes a gente participa de assembleias em que o síndico se vangloria de ter feito uma recarga de extintor, como se tivesse feito uma benfeitoria para o condomínio. Né? Então, a gente enfrenta essas dificuldades. Excetuando-se os síndicos profissionais, muitos síndicos moradores não entendem que isso é uma obrigatoriedade, né? Eles nem sabem que existe. Nem sabem que existe isso, né? Síndicos moradores e acham que fazendo uma troca de extintor ou tirar o VCB, então esquece, cara. Os caras não entendem essa necessidade. Se tu prestar atenção, os caras trocam o extintor, ele nem sabe se realmente foi trocado. Não acompanha. Aí nós estamos falando de extintor, mas tem bico de mangueira que o pessoal rouba. Bastante. Entendeu? Do hidrante. Dos corredores. Porque se engatar a mangueira e se não tiver o bico para dar pressão... Mas quem verifica isso? E outras, são extintores corretos para o tipo de incêndio? Tem treinamento para se usar isso? Eu ia falar agora. Entendeu? Como é que usa extintor? Nada você ter equipamento e não saber usar. João, você falou de uma coisa assim fundamental. Eu não conheço, nunca vi treinamento dos moradores para o uso do extintor. É algo que está implícito, mas eu tenho certeza que se pegar uma senhorinha, uma pessoa... Você quer ver uma outra coisa não fundamental? Sabe usar. Quantos cadeirantes tem no prédio? Se pegar fogo, quem vai levar o cadeirante? Tudo isso é brigada de incêndio, né? Tudo isso tem brigada de incêndio, não tem. A brigada deveria saber. É feito um treinamento, era para ser feito um treinamento com os funcionários do condomínio, numa brigada de incêndio, e passar para os moradores, mas não existe isso. No teu caso, que você trabalha com portaria remota, quem que assume a responsabilidade da brigada de incêndio? Quem que assume a responsabilidade? Todo prédio tem um funcionário. E o síndico, né? A brigada tem um líder. Mas esse líder é um morador. Ok, mas nós estamos levantando questões assim que quem está nos assistindo vai falar, do que eles... Como se a gente estivesse falando uma outra língua. Sim, porque certamente as pessoas não estão atentas a essas regulamentações, essas necessidades.
o impacto, como o Rogério falou nos bastidores, antes da gente iniciar a gravação, da responsabilidade do síndico. Ele responde... Nem sabe, o síndico é responsável civil e criminal, né? Exatamente. Ele, às vezes ele não sabe disso. Então, muitas vezes o cara liga para mim assim, pô, passa a senha do DVR das câmeras pro morador X. Aí você tem certeza? Você sabe que se esse cara aí pegar essa imagem aí e divulgar, ele não vai ser punido. Quem vai ser punido é quem deu acesso. É você. Não, é o síndico. Tá. Quem autorizou o acesso. Ah, eu não sabia que tinha isso. Falei, mas tem. Na verdade, isso aí, explica para nós, está dentro da LGPD, Lei de Proteção de Dados. Lei de Proteção de Dados. João, você ia comentar? Não, eu ia comentar com o meu amigo especialista aqui, né? Como que você decide segurança patrimonial se 70%, 80% dos condôminos nem participam das assembleias condominiais? Não participam. Nem vão dar a voz ativa para entender reunião no meu saber. prédio, ontem, uma obra importante, de 1 milhão e pouco. Aí. Uma obra super importante. Foram 7 pessoas. Aí. É isso. E essas 7 vão decidir pela massa toda. Pela massa toda. E não tem como reclamar. E vão reclamar. Não é só o poder de decisão, é o poder, ou melhor dizendo, é a falta de conhecimento que essa pessoa vai ficar. De repente, se você estivesse discutindo uma brigada de incêndio ali, por exemplo, esse cara não sabe. E tem a questão de cumprir a legislação e tem a questão daquilo que, às vezes, você tem uma necessidade que extrapola a legislação. Vou te dar um exemplo que você falou agora de brigada de incêndio, mas a gente sabe que tem muitos condomínios aqui que não tem elevador. Esses predinhos de 3 andares, tal, prédios muito antigos, então a legislação ela entende que tem prédios que têm adequações que não tem condições de fazer, né? Mas existem, por exemplo, imagina um prédio de 3 andares, 4 andares, só com escada, e precisa fazer uma evacuação, e você tem uma senhora, uma idosa, um cadeirante no último andar. Como é que faz? Então, assim, você tem ferramentas para isso. Você tem uma evac share, que é uma cadeira que desce por escada, você tem um monte, mas a legislação não obriga você a fazer. Mas o síndico tem que estar atento ao perfil ocupacional desse condomínio, né? E o síndico ele só quer cumprir a legislação para livrar a responsabilidade dele, né? E passar a gestão dele, rezando para que nada aconteça, né? Ou então tem aquele síndico que joga para a torcida, né? Que só agrada a massa, mas não se preocupa com a segurança, porque existem medidas que não são populares, né? O cara vai restringir alguns acessos, restringir acesso a câmeras. Se ele quiser cumprir a legislação, ele não vai conseguir ser popular. E a gente sabe que esse momento do condomínio é um momento em que essa parte, esse momento democrático, muitas vezes vale a popularidade, né? O síndico não se atenta à responsabilidade que ele tem. Então, às vezes o cara prefere ser popular, porque a gente sabe, se você for gestor, você não vai agradar, né? Se você quiser agradar todo mundo, você vai estar sendo político, você não vai estar sendo gestor, né? E muitos síndicos preferem ser políticos. Mas será que esse síndico, que hoje a maioria, concordo com você, prefere ser político nos nossos prédios, é assim? Aqueles que não vão, abdicam, né, de poder votar e de poder ser ali inerente às decisões, e por abrir mão disso, ele prefere o popular mesmo, o cara que é amigo, o cara que é conveniente. Só que será que esse síndico sabe que, como o Rogério trouxe, ele vai ter que responder criminalmente se acontecer alguma coisa, alguém morrer ali, sei lá, caiu uma marquise, caiu uma parede, pegou fogo, por negligência de manutenção? Será que esse cara é instruído, né? Infelizmente, nesse caso aí, João, eu quero contribuir com o seguinte: a gente muitas vezes paga um preço muito caro das escolhas que nós fazemos. E a gente só descobre depois que o mal acontece, né? Seja uma lajota que caiu de lá de cima, pegou na cabeça de uma criança lá embaixo, que era uma manutenção que deveria ter sido feita, uma má adequação, seja de gás, elétrica, e agora a gente tem os carros elétricos. Aí o Rogério estava contando aí, antes da gente iniciar o programa, das escolhas que se faz. Custa X, o cidadão compra por 1/3 do valor, e aí incorre em falta de segurança, né? Ele quer resolver o problema dele aí no momento. De imediato, exato. Resolve o dele, mas... O brasileiro tem mania de fazer as coisas pelo caminho mais curto, né? E muitas vezes incorrendo
na falta de segurança, no improviso, na gambiarra, né? Existe uma cultura de corretiva. O brasileiro não tem essa cultura da manutenção preventiva. Porque ela gera um custo, e é um custo que você não vê, né? A preventiva você não enxerga. Né? E o síndico está gastando dinheiro e ele está fazendo uma obra ou fazendo manutenções que o pessoal não está enxergando. Aí ele não consegue o Ibope que ele precisa. Né? Então, assim, voltando, né, o síndico que é popular, ele prefere arrumar o jardim, pintar os halls, né? Reformar elevador. Olha, mas ninguém quer fazer a obra da bomba. Sem gerar polêmica, mas a gente vê no micro o macro. Né? O que acontece no micro, que é dentro no nosso condomínio. Nossa, mas é o reflexo do que a gente vê nas cidades, nos estados, outra coisa na que nação. Né? Eu faço parte de incêndio também. Uma coisa que vocês não sabem é tudo. Até devido a essas coisas. Tudo que é de incêndio, falou o nome incêndio, uma caixinha 4x2, aquela caixinha da parede. De incêndio, um exemplo, tá? É R$100. Uma caixinha 4x2 normal é R$2. Então, falou a palavra incêndio, o cabo de incêndio é 100 vezes mais caro, é tudo assim. Então, o orçamento de incêndio é 100 mil, e se não fosse de incêndio era 5 mil. Mas é por quê? Porque poucos fazem. Então, tem a adequação correta, a aplicação correta. Se todo mundo fizesse, seria uma coisa normal, né? É normal. Porque a caixinha é vermelhinha, identificado, ela derrete, não pega fogo, né? O plástico derrete, não pega fogo. Mas isso aí é feito em pouca escala, né? Não deveria ser. Todo prédio tem que ter. Deveria ter. Como eu disse, são várias variáveis, né? A gente às vezes pega um condomínio, 3 andares, poucos apartamentos, tem muita demanda do que fazer, porque a nossa escala de prédios assim são prédios mais antigos, mais velhos, que precisam de mais adequações, de mais atenção, de mais obra, de mais manutenção. E aí implica no outro tema aí, que é a questão do valor do condomínio. Isso. Né? Tudo impacta no valor do condomínio. Exatamente. E muitas vezes o condomínio é muito caro, né? É muito caro, então ele prefere talvez ir para o barato, que não é a minha opinião, fazer, né? ou não fazer, do que adequar. Então, na realidade, a gente está num paradoxo aí, né? Tipo, existem as leis, existem as normas, né? A BNT de tonelada aí para a gente processar isso. Existe o que fazer. O grande problema é a diferença entre o que está escrito e a realidade do que fazem. E uma série de coisas, né, que implica e cai sempre no condomínio. Não querendo cortar o Antonino, mas assim, vamos parar e fazer o seguinte raciocínio. Eu vou para um prédio pequeno, de 3 andares, que o custo é menor, supostamente. Entro num condomínio que foi mal cuidado. Tenho poucos moradores porque o condomínio é pequeno. Quando tenho que fazer uma manutenção, fica caríssima e rateado pelo pequeno número de condomínios, fica altíssimo. Exatamente. Aí você entra num buraco negro, não tem saída aquilo lá. As pessoas pensam que eu vou para um condomínio menor porque vai ser mais barato. Para mim é o contrário. Muitas vezes a gente ouve os condomínios reclamando, nossa, o condomínio é muito caro, não tem nada, não tem uma piscina. O condomínio da minha tia tem piscina, tem isso, tem aquilo, é mais barato. Falei, mas você rateia para quantas? Tem 380 unidades naquele lá. Na sua tem 11. Entendeu? Então, assim, você rateia para 11 pessoas, lá ela rateia para 400. 1 milhão de serviço, Exatamente. ou eu rateio para 300 ou eu rateio para 11. Exatamente. A gente falava aqui nos bastidores, né? Isso é um antagonismo que Santos vive. Pela escala dos prédios, né? Hoje você pega prédio que está sendo vendido a 1 metro quadrado de alto padrão, que na realidade, por característica, ele não é um alto padrão. Não é um alto padrão. Né? E por que isso? Porque as pessoas querem ter comodidade, querem pagar de fato aquele valor, mas ter as comodidades pelo que ela está pagando. Então essa reflexão, cara, é interessantíssima até na hora de comprar. Sim. Qual é a opção que eu faço? Vou para um prédio de 3 andares que eu posso amanhã me arrebentar num condomínio que vai explodir? Ou eu vou para um prédio que eu sei que tem certas garantias de manutenção e normas técnicas e tudo mais,
pago um condomínio um pouco mais caro, mas vou ter uma vida Sim, um tranquila e prédio regular. mais novo, menos manutenção, Isso maior, não é segurança? um maior Isso é número segurança. de unidades, o valor O fica valor fica menor. rateado menor. Não, isso Eu moro num condomínio de médio porte, em termos de unidades, e o condomínio é altíssimo. E não tem nenhuma benfeitoria, não tem piscina, não tem sal, não tem nada Você não tem disso. portaria remota. E vou te falar, você vai ficar refém, eu ia falar exatamente isso. O jabá. Você vai ficar refém da folha de pagamento. Sim, Seu condomínio vai ficar refém da folha de sim, pagamento. Se eu e é o fosse que mais pesa. Se eu fosse você, eu procurava Família Imóveis para comprar um outro, pô, Olha pra aí, outro jabá. para mudar de apartamento. Olha, se o seu síndico não está sendo efetivo, Antonino... Lógico, a gente ajuda a fazer uma previsão orçamentária. Porque eu vou te falar, previsão orçamentária, todo mundo que De que praxe, é empresário, né? Aquela tal, de praxe. todo mundo trabalha com um budget, todo mundo trabalha com um orçamento, né? Lógico, Você não fica na sua empresa gastando na medida que, pagando na medida que gasta, né? Condomínio é a mesma coisa, o Código Civil determina que você tem que ter uma previsão orçamentária aprovada. Mas Santos tem uma cultura de fazer rateio de condomínio por despesa realizada. Entendeu? Isso é uma jabuticaba, só tem aqui. Né? Não tem Eu tenho dificuldade. Não é uma jabuticaba, eu vou te corrigir, é um pão de cará. Isso, é um pão de cará. Entendeu? Eu tenho dificuldade, Boa, porque a Lelo boa. Condomínios é uma empresa de abrangência nacional, né? E assim, nós temos 4.200 condomínios na carteira. Né? Só tem esse modelo aqui. Nosso sistema foi todo parametrizado com previsão orçamentária, porque é o que a lei determina, o que as convenções de condomínio determinam. Mas aqui se faz diferente. Então o cara gasta, né, nesse mês, rateia o que gastou nesse mês no mês seguinte. Isso, por si só, já gera um déficit. Porque se você gastou 100 mil esse mês, aí você arrecada 100 mil para pagar as despesas do mês seguinte, se no mês seguinte você gastou 120, da onde você tirou os 20? Já quebrou aí. Já né? tem um buraco. Mas aí. é o que mais tem, tá? Quando a gente pega condomínio, a primeira coisa que a gente faz é convencer as pessoas da necessidade de se aprovar uma previsão orçamentária. Porque o síndico, ele quer um cheque em branco. Se você aprova uma previsão orçamentária, você tem todas as despesas carimbadas. Então, assim, o que é ordinário é ordinário. Eu não posso pagar a conta de luz com fundo de reserva. Entendeu? E os síndicos aqui estão acostumados, bota tudo dentro da mesma caixa e nós vamos gastando. Sim. Precisou fazer e rateou. Sim, na verdade É cultural. Né? Cultural. Nós temos essa cultura de achar que, cara, ser o síndico, qualquer um pode ser. Na verdade, não. Não pode, A pessoa tem que estar preparada, ainda Mas mais acho que o agora. maior problema é que ninguém quer. E tanto E não quer pagar síndico profissional porque é caro. Acha caro, mas é aquilo que a gente falou Mas o cara que fica barato, porque vai estar dentro Não, da... Eu ia falar justamente disso. Aí entra um cara totalmente despreparado. Ficou uma variável no mercado aí que os síndicos profissionais souberam usar. E com muita qualidade. Conheço alguns muito bons Também. que trouxeram soluções para os prédios, nem inviabilizaram financeiramente, pelo contrário, planejaram as despesas a curto prazo, a médio prazo e longo prazo e puderam fazer ali as reformas que tinham que ser feitas e enquadrar esse prédio. Então, existem soluções que realmente tem a cultura, como o Rogério falou, do barato, né? Eu quero pagar o barato. E, gente, síndico profissional não é a mesma coisa que síndico remunerado. Não é. E muita gente, só completamente porque é diferente. remunerado, se agora dizer que é profissional. Profissional é esse cara que você falou. Lógico. Entendeu? Que tem Traz soluções, que né? traz soluções, que está sempre antenado no mercado. Readequa, né? Exatamente. Regulariza, readequa, coloca a coisa como tem que ser, né? Exatamente. Porque, gente, a gente está falando de vidas humanas, famílias, inúmeras famílias, gente idosa, seu filho, né, sua mãe, seus parentes, seus entes queridos, seus bens que estão dentro do seu imóvel, seu carro, né, aonde você vive. Nós não estamos falando nós estamos falando de coisas extremamente valiosas, que é qualidade de vida, as vidas da sua família. Nós estamos falando de tudo isso, né? Pensa, Então o barato vai sair muito caro. E o caro, entre aspas, caro, é a solução, é um profissional que vai trazer a visão de outros lugares, a vivência, a expertise de outros lugares para resolver problemas ali de inadequação, de falta de segurança, inadequação e outros mais. Mas, eu trabalho, você tem 4.000, eu tenho 470 condomínios. Todos desses prédios aí, a maior parte deles, se duvidar, não tem AVCB. Olha só. Olha assim, o básico. Olha o número que eu trouxe. O básico. É 70%, 75% aí. O AVCB, o pessoal só se preocupa em tirar Quando é prédios obrigado. comerciais. Prédios que tem loja,
no térreo, porque aí precisa dar o alvará de funcionamento e a prefeitura sabe exige. que o bombeiro Então, mas- não tem Mas olha que loucura. efetivo Eu não pra moro poder dentro cobrar. da loja. Então, eu dou prioridade para uma localização comercial e onde eu vivo eu não preciso ter. Porque você só é fiscalizado aí. Não, sim, mas não é a questão da fiscalização, é a questão da segurança e o mas bem-estar das famílias. Eu volto a dizer que eu acho importante. A legislação cresceu e se desenvolveu bastante por conta não do preventivo, mas do corretivo mesmo, né? Você citar aí acidentes que aconteceu, a boate lá no sul, Joelma em São Paulo, A gente estava falando agora há agora pouco tempo no começo das marquises as aqui que marquises começaram a que cair, caíram. aí que passaram a se exigir o AVS e tal. Os prédios a legislação tortos, né? se adequando. Enfim, tudo isso a legislação avançou para fazer, só que não tem uma cobrança, não tem uma forma de gerir isso corretamente, as pessoas não estão interessadas, então eu acho que é muito mais um trabalho de uma aculturamento. consciência, né? De aculturamento, é isso aí, Rogério. É um Síndico trabalho não de é só pagar aculturamento. despesa, cara. Não é, cara. Essa gestão de obrigações é extremamente importante. É Não, investir na segurança, para pegar a pauta aí. É investir na o segurança. barato que você acha que vai estar economizando, mas que no fundo, a médio e longo prazo, vai ser caríssimo. É. Talvez você dúvida. você não tenha condições de colocar Eu vou te falar uma a coisa adequadamente. que é absurdo, mas é a realidade. Muitos síndicos não sabem nem quanto custa o seu condomínio. Não sabe quanto gasta. Não sabe quanto gasta. Pensa em condomínio como despesa mensal, como se fosse da sua casa, né? Condomínio é um orçamento anual, né? Você tem meses que você gasta mais, vai ser suprido por mês que você gasta menos. Tem despesas que você parcela em 6 vezes. Por exemplo, você vai fazer um seguro de um prédio, né? O seguro normalmente você parcela em 6, mas você arrecada em 12. Então tem que tá muito bem ajustado esse fluxo de caixa. E os síndicos que não são, os que são, geralmente os moradores, que são síndicos orgânicos, amadores, eles não têm essa preocupação. Infelizmente. Gente, nosso tempo, nossa produtora honorária já deu o Veredito. veredito. Nosso tempo fluiu muito rápido, né? Porque é um assunto polêmico. Produtora, nós vamos precisar fazer um capítulo 2 dessa conversa, porque tem mais. Fase Nossa, dá muito assunto. Dá muito assunto e é um negócio. Assim, esse a gente sempre grava vários programas. Esse é um programa que mais assim dá pano para manga, né? Vamos Desdobra dizer. muito o assunto. Exatamente. Rogério, por favor, como é que a gente faz para economizar no condomínio essa despesa de portaria? Fala aí da sua expertise. 30º, não podemos falar de número? Melhor não, né? Melhor não, né? Não vamos despertar a concorrência. Aí já quase mordeu a língua aqui. Mas vamos lá. Qual é a sua expertise? Qual é a expertise da Antec para fazer a redução das despesas de Hoje em condomínio? dia, a portaria virtual, né, que é o foco aí, eu acredito até seja o futuro, né? A portaria virtual, ela junta tudo que nós estamos falando aí, segurança, do patrimônio, a gente coloca equipamentos de última geração, não tem economia, porque a gente vai fazer o do melhor para não nos dar problema. Então, tudo que eu coloco no sistema de portaria é do melhor e do mais bem organizado. A gente costuma falar que desde o fio até a tubulação é tudo do melhor. Então, a portaria virtual é o futuro. Legal. Acredito já ser o futuro. Bom, a Antec trabalha com portaria virtual, monitoramento remoto, manutenção de condomínio. A rede social é Antec Sistemas e o telefone 13997943239. Rogério aqui à frente da empresa há muito tempo, Um pouquinho de tempo, né? gerindo e fazendo o melhor para o seu condomínio, trazendo economia e segurança para você. João, fala um pouquinho da Família Imóveis, como é que a gente encontra vocês, quais são as melhores opções para você que está querendo vir para Santos. Tem lançamento é que não falta, né? Não falta. Então, nós estamos ali na Rua Espírito Santo 121, se você quiser nos visitar, conhecer a estrutura. E sim, a gente trabalha tanto com lançamento como com novos, com locação também, e lidamos todos os dias com essa complexidade da segurança, né? Concordo com o Rogério, acho que a portaria é um fator importante, mas a minha dica para você, quando for comprar um empreendimento, seja ele novo ou não, se preocupe também com a tua segurança patrimonial, né? E a gente está ali para dar toda a assessoria e consultoria para vocês nesse sentido.
Nosso telefone está aí em tela, eu acho, e estamos à disposição. Vou só repetindo o telefone, 3232-1954, Família Imóveis, a rede social, @Família Imóveis, e muito obrigado, João, aí pelas dicas. Vamos contar com a Família Imóveis para você que quer morar em um novo espaço. Você tem aí a segurança e a orientação da Família Imóveis. Antonino Cubo Júnior, Lelo Condomínios. Lelo Condomínios. Bom, Lelo Condomínios tem uma administradora aí, tem 70 anos de mercado, mais de 4.200 condomínios na carteira. Hoje nós estamos localizados ali na Conselheiro da Ebias 867, esquina com a praia, do lado do Bamba Sorvetes, todo mundo conhece, né? É uma empresa muito preocupada em apresentar soluções para o condomínio de vocês, né? O que vocês precisarem de soluções, de parcerias, ela oferece. E eu sempre gosto de frisar, gente, um condomínio bem administrado é um condomínio que valoriza o seu patrimônio. Então, condomínio não é despesa, gente, é patrimônio de vocês que está sendo valorizado. Uma boa administração de condomínio faz diferença. Para localizar a Lelo nas nossas redes sociais ou entra no nosso site, lelocondomínios.com.br. Telefone 1332262901, rede social @Lelo com 2 L's, condomínios, tudo junto. Gente, se você tem dificuldade aí de eleger um síndico, por que não procurar uma empresa como a Lelo para você ter uma gestão profissional e adequada do seu condomínio? Muito obrigado. Desse assunto dá pano para manga e é um assunto interessantíssimo que todos nós precisamos estar super antenados. Eu agradeço a presença de todos e quero convidar você que está assistindo esse programa a deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo, deixar o seu comentário, sugestão, crítica, e eu conto com vocês nos próximos episódios do Podcast Muretas. Eu sou o Thiago e esse é mais um episódio do Podcast Muretas. Eu te vejo no próximo. Até lá!